Eu vos saúdo com a paz do Senhor. É um prazer sempre estar aqui. Eu não vim assim propriamente pensando em falar, mas confesso que estudei essa lição porque eu preciso dela, né? Tenho necessidade dessa parte das Escrituras como das outras, mas às vezes algumas partes das Escrituras têm um certo destaque. Deixa eu dizer primeiramente que essa sabedoria que está aqui não está se referindo ao dom do mestre, tá? É separado. Essa sabedoria aqui, todos os crentes podem ter e devem ter. Ao passo que o dom é distinto. Há uma distinção muito grande sobre isto, que quando Jesus tratou desse assunto, ele mesmo, ele separou uma classe de pessoas antes dele ir para o céu, de volta, né? Porque os dons ministeriais, eles foram dados depois que ele foi. Antes não tinha. Ele usava o nome dele, mas ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí disse que dom foi que ele deu? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Mas depois que ele subiu. Agora, a sabedoria, eu digo que todo crente tem. Não é fácil saber usá-la, mas todos têm. Todos têm. Olha, irmão, não tem sabedoria maior do que saber que Jesus é o Salvador. O mundo não sabe disso, o crente sabe. O doutor, o professor não sabe disso, mas você sabe. Então é essa verdadeira sabedoria que também se manifesta na prática da vida cristã. Isso, como se diz, todos os dias, né? Na introdução, ele diz aí, dessa lição aprenderemos que obter informação ou conhecimento intelectual, tá vendo? Não significa adquirir sabedoria. Agora, existe uma sabedoria que faz parte dos dons espirituais. Ela age em 3 áreas, viu? Isso é interessante, né? Porque quando se fala a sabedoria normal, esta que nós temos porque cremos em Jesus, é uma sabedoria. Depois fala da sabedoria como dom espiritual, que tem quem recebe o batismo com o Espírito Santo. Não vê em dom de sabedoria? Esse dom de sabedoria ali envolve a operação do Espírito, que é um avanço no crescimento dela, da conversão para o trabalho. E depois vem o do mestre lá, que sem a sabedoria não tem como, não é verdade? Então, não significa adquirir sabedoria só conhecimento intelectual. Ele diz a pessoas que são inteligentes, não é? São inteligentes, né? Principalmente agora, nesse período aqui. Você vê gente inteligente aí, não é? Esse período agora, se perder a eleição para a irmã Marina, a coisa vai pegar, hein? Não sei. Deixa eu abrir um precedente aqui, antes de editar. Em 2011, um pregador americano, eu estou esperando agora se esse é o cumprimento. Ele profetizou nos Estados Unidos, numa pregação, tinha um intérprete. E o meu filho tinha a gravação, está com ele me mostrou. Ele profetizou que o Brasil seria dirigido por uma mulher evangélica. 2011.
Se isso for verdade, vai se cumprir agora, senão a profecia não é verdadeira. Ele falou que o diabo estava na orientação do governo brasileiro, uma outra pessoa sendo usada como instrumento do diabo para fazer isso. Muitas coisas ruins que iam acontecer aqui. E a gente sabia mais ou menos o nome das duas, né? Então, essa foi uma forma de sabedoria. Se essa mensagem dele, naquele dia, que está gravada, é verdadeira, que ele foi usado por Deus, vai acontecer. Mas vamos para frente aqui com o nosso relacionamento, né? São pessoas que são inteligentes, mas ao mesmo tempo sem aptidão. É o que está dizendo aqui. Para relacionar com outras pessoas. Irmãos, Jesus bateu muito nessa tecla. Uma das coisas que Jesus ensinou, principalmente, ele, na oração que ele fez no capítulo 17 de João, teve um ponto tão principal que Jesus aplicou para a nossa vida, dizendo que a nossa amizade, o nosso relacionamento, o nosso amor, devia ser como ele e o Pai. Ele ensinou isso na oração. Que eles sejam um, como nós, eu e o Senhor, somos um. Como é que se chega a isso? Ter um relacionamento assim? Essa lição ela é um tanto pesada. Porque o nosso relacionamento com outras pessoas, meus irmãos, ele deu um exemplo que devia ser como ele tinha um relacionamento com o Pai dele, que é Deus. Nós somos um corpo, não é? Não somos um corpo? Então, a obrigação dos membros do corpo é proteger um ao outro e cuidar um do outro. Não adianta dizer que é e não ser, está mentindo, né? Então, olha, irmãos, eu estava falando para o pastor aqui no início. Tem uma coisa que Deus tem falado comigo, muito. Eu tenho sido obediente e para onde eu estou passando, eu estou falando sobre esse assunto. Eu cheguei a uma conclusão, pessoal, o irmão pode discordar de mim, tá? Eu não sou a última palavra em Bíblia, não. Eu não sou o doutor sabe tudo, não. Jesus estabeleceu um meio, para a gente conseguir tudo em relação à vida cristã. E sabe qual foi? A oração. Ele não disse outra coisa, ele só disse assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esse é o princípio da vida cristã. E isso tem desaparecido. Nós temos sofrido muito por causa da falta disso. E não estou dizendo aqui, Vila Nova, é no Brasil. É preciso um reavivamento para voltar lá. Então tem que começar por mim, pelo irmão, e buscar Deus nesse sentido. Pessoas sabem como alguém que se mostra maduro em todas as circunstâncias da vida. Exercer uma ética correta com vista a praticar o que é certo. Aí a gente vê a pessoa sábia como alguém que se mostra madura em todas as circunstâncias da vida. Pois é no dia a dia, a palavra cotidiano é de todos os dias, né? No dia a dia, que a sabedoria do crente deve se mostrar. Todos nós falhamos. Não tem nenhum homem perfeito na terra. Nenhum pastor perfeito. Não tem. Daí é que nós precisamos dessa sabedoria para saber nos relacionarmos com a pessoa na hora que ela está falhando.
Bom, veja bem, eu acho que o homem que cometeu o maior pecado nesse mundo, de servo de Deus, tirando Judas, foi Pedro. O pecado de Pedro foi muito grave. Jesus não falou com ele na hora, só olhou. Quando ele diz, eu não conheço esse homem. Mas você não estava com ele? Eu não. Eu te vi lá no jardim. Quando não foi você que cortou a orelha daquele homem lá, não. Eu não. Eu estou parafraseando, que não tem a pergunta assim na Bíblia, né? Eu não. Você não conhece ele? Eu não. Você sabe, se eu conhecer esse homem, se isso for, eu quero contar para vocês uma história. Eu quero morrer com uma desgraça que aconteça na minha vida agora, se eu sou seguidor desse homem. Não foi que ele disse? Caiu um raio na minha cabeça, em outras palavras, né? Praguejou. Assim mesmo. O amor de Jesus, né? Ele só olhou para ele assim, ó. Levou a memória dele lá atrás. Jesus não falou, mas levou ele pensar, eu não disse que você ia me negar, porque ele falou assim, todo mundo pode te negar, e eu não. Você viu? Cadê a sabedoria lá naquela hora? Ele condenou os seus companheiros todos, disse, todos eles podem negar o Senhor, menos eu. Pois ele foi o único que negou. Os outros fugiram. Essa sabedoria de Jesus que ele demonstra, o interesse pela pessoa, o modo de tratar, é que mandou um recado para ele, através de um anjo. Fala para o Pedro que eu vou encontrar com ele na Galileia. E ele, pessoalmente, Paulo disse que primeiro apareceu para Pedro e depois para os outros, né? Na circunstância da vida, do dia a dia, a gente tem uma luta terrível. Eu sou ser humano, né? Eu recebi um desaforo essa semana passada. Mas se fosse um desaforo do mundão lá, estou ligando para ele, não, foi de um irmão. Um irmão companheiro, um irmão de ministério, que está acima de mim. Posicionalmente, eu não sou ninguém. Mas a vida é assim, o que vai fazer? Tem que ajoelhar e ainda orar por ele. E tem que orar com o coração sincero, não pode ser hipócrita. Que a vontade da gente é mandar dar uma pedrada. Mas o Espírito Santo ensina, nos dá sabedoria para viver, não é? A conduta pessoal demonstra se a nossa sabedoria é divina ou demoníaca. Essa palavra é pesada, está lá no texto. Mas não coloque aqui como se o crente tivesse possesso, tá? Ele está influenciado por uma coisa que não vem de Deus. Porque uma pessoa pode ser influenciada simplesmente por inteligência humana sem interferência de diabo. E uma pessoa pode ser influenciada até não com inteligência humana nenhuma, mas como instrumento do diabo. Isso é só um instrumento. Se lembra que o diabo gosta de elogiar? Viu como é que o Espírito Santo trabalha? Quando ele quer que uma coisa seja dita, o que é que ele faz? Eu esqueci aqui, fala lá que ele estava esquecendo isso. Ele expulsou, foi Satanás, não foi Pedro. E o Pedro não estava possesso. Havia uma mensagem do diabo na mente dele que ele abriu a boca e pronunciou. Então, é demoníaco em que sentido? Não é que está possesso. Está sendo usado para dizer aquilo. E se a gente não tiver cuidado, quando está pregando no púlpito, em qualquer lugar, se a gente não tiver cuidado, ele joga uma mensagem dele. Aí você vê, opa, isso aí não está escrito. Né? Isso não está escrito. Conduta pessoal demonstra se a nossa sabedoria é divina ou demoníaca. Então, é uma ação. Ela não se mostra com discurso. Segundo as Escrituras, quem é sábio, de acordo com o que nos ensina Tiago, é aquela pessoa que apresenta o quê? Bom trato
Com quem? Com os outros. Mas como é triste as pessoas se tratarem mal, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Pois é. Olha, irmão, nesse mundo, se a gente não buscar a sabedoria divina em certas circunstâncias, você vê um irmão falando mal de um irmão para um ímpio. Se não for ímpio, que nem todo mundo é ímpio, né? Mas para uma pessoa que não é convertida. Isso é perigoso onde a pessoa trabalha, na empresa, na escola. Falta sabedoria e quer passar outra para trás. Não dá. Aquela que apresenta um bom trato. Quer dizer, significa não com hipocrisia. Porque tem gente que bajula. Mas não usa a sabedoria do alto. Um velho pastor, Cícero Canuto de Lima, que já está na glória, nós tínhamos um costume no passado, os mais velhos, nós não chamava o irmão pastor. O pastor fulano de tal. Não está errado falar isso, sabe? Não está errado você falar. Só que nós não falávamos no passado. Não era esse o tratamento era irmão. O irmão, eu era um auxiliar, chegava no pastor Cícero, presidente da Assembleia de Deus do Belém, na reunião, dizia, irmão Cícero, irmão Requidal, irmão Alfredo Rudizite, irmão Eurico, irmão Daniel Berg, irmão Gunnar Vingre, era irmão. Hoje, se não falar pastor, o camarada fica com o bico caído. A ponto de um irmão ligar para a casa de um pastor, perguntar se o irmão estava lá, a esposa dele falou assim, o irmão não está o pastor fulano de tal. Ele falou, então, muito obrigado, eu queria falar com o irmão. E desligou o telefone. Tudo. Entendeu? A gente não estou dizendo que é um pecado dizer, mas eu não exijo. Pastor não é nome, e eu não sou pastor. Eu sou ministro de Jesus Cristo, mas não exerço o pastorado. Então, se me chamarem de irmão Dionísio, eu fico satisfeito. Eu não vou te repreender, porque se você chamar pastor Dionísio, eu não vou te repreender. Mas isso não entra em mim. Glória ao nome de Jesus. Eu sei o que sou. Então, ele não pode ser com hipocrisia. Então, eu estava esquecendo de novo. Esse pastor Cícero dizia assim, irmão Dionísio, quando alguém chegava perto dele, se eu estivesse perto e viesse, pastor Cícero, ao que sair, irmão Dionísio, esse não é sincero. Olha só o que esse velho pastor dizia. Descobri a falta de sinceridade daquele tratamento bajulante. Porque é difícil. A sabedoria nos dá graça para eu não chegar no irmão com segunda intenção. Eu vou falar com o irmão porque eu preciso que ele vai fazer uma coisa para mim. Deixa eu dar uma ajeitadinha aí. Seja sincero e franco. Não use de hipocrisia. Seja sincero, irmão, eu vim aqui hoje porque eu quero falar com o irmão porque eu estou precisando disso. O irmão pode fazer alguma coisa? Não vem bajular. Porque isso não é de Deus. Como é que o Pedro chama o Paulo? O nosso irmão Paulo, segundo a muita sabedoria... Eu encontrei o irmão Pedro lá, né? Era o tratamento. Então, é uma maneira de se viver, é uma habilidade. Aqui está a pessoa que apresenta bom trato com os outros e obras de mansidão. É difícil. Em casa, a gente ser sábio em casa. Eu sempre digo que o lugar mais difícil de ser crente é em casa. Ainda bem que vocês estão concordando. Inveja e facção, ponto 2. Olha bem. A inveja, facção, é uma produção, uma produtividade. Ele diz aqui, se para ocupar a posição de mestre, olha bem, o que adianta ocupar a posição se não for? Não é verdade?
Você já exige que é mestre? Não precisa de falar nada, meu irmão. O povo sabe o que você é. Se para ocupar a posição de mestre a pessoa for motivada pela inveja, eu vou estudar também, porque eu vou pegar ele. Ele está pensando o quê? Eu vou passar na frente dele. Pode deixar. O ano que vem eu também vou cuidar, você vai ver só. Eu vou passar. Isso é motivo pela inveja. Isso é inveja da posição dos outros. Irmão, glorifique a Deus por aquilo que seu irmão é. Levante as mãos e dê graças a Deus quando ele for abençoado. Porque tem gente que quando vê o irmão abençoado, vê com ciúme. Não é verdade? Aqui diz, inveja e sentimento faccioso. Os irmãos sabem o que é faccioso? O que é faccioso? Aquele que facciona, que se separa pessoas, faz uma facção. Hoje está muito fácil, está até triste. Uma pessoa discorda do outro. Aí vai lá onde ele tem um trabalho e abre uma igreja lá perto dele. Esse mundo está cheio hoje de pescadores de aquário. Só querem pegar peixe pego. A igreja não cresceu porque o irmão de fulano de tal veio congregar onde eu estou dirigindo. Ela não cresceu. Ele já era crente. Ela cresce quando há salvação de almas. Ela cresce. Não é o ajuntamento de pessoas que dá crescimento para a igreja. Aumentou o número de crentes lá, mas não de salvos. Ele já veio, mas ele já era salvo. Jesus não mandou ganhar salvo, mandou ganhar perdidos. Então o faccioso cuida dessas coisas. Está cheio de gente grande fazendo isso. Não, mas não se dão. O que o senhor for fazer lá? Vou fazer lá porque eu sou servo de Deus e a igreja é de Deus. Não posso ir lá porque você não gosta dele, quer dizer que eu também não tenho que gostar. Isso é espírito faccioso, invejoso. Quem é sábio não faz isso. Isso é imaturidade, né? É maturidade. É imaturidade. Se ele se comportar desse jeito, o ensino dele, que foi ministrado, de nada valerá. Não é fácil sofrer perseguição quando essa perseguição vem de um membro da igreja contra o outro membro da igreja. Eu já levei um tapa na cara de um irmão. Eu também sou homem. Sabe o que eu fiz na hora? Peguei as minhas mãos e fiz assim, ó. Segurei aqui, ó. Senão eu dava outra. Está resolvendo um problema na igreja, mandado pelo ministério. O camarada me fez assim, tá bom. O meu colega, que estava lá também, ele era pastor, ele tinha sido promotor público e antes tinha sido sargento da PM. Eu tive que controlar ele. Ele já faleceu, ele era um amigo, ele desceu do púlpito, eu segurei. Eles tiraram isso aqui do microfone, tipo, que aquele que enfiava assim, né? E pegou aquele na mão, aquele ferro lá. Dentro de uma Assembleia de Deus. Que Deus nos guarde, né? Depois meu filho foi trabalhar justamente naquela igreja. Aí ele mandou um recado para mim, para o meu filho, que queria me pedir perdão. Falei, se eu encontrar com ele, eu vou perdoá-lo, mas fala para ele que ele está perdoado desde o dia que ele me agrediu. O que Tiago apresenta na passagem de estudo não diz respeito ao conteúdo ministrado pelo mestre, mas a postura. Eu queria adiantar aqui um texto, parece que está lá em Mateus 23, né? É Mateus 23?
Quando Jesus conversa com os fariseus, fala a respeito dos fariseus, censura os fariseus, não é? Olha, irmão, eu marquei aqui na minha Bíblia, 8 ais. 8 ais. Começa no versículo 13 do capítulo 23, daí você vai encontrar 8 ais. Primeiro, ai de vós, escribas e fariseus. Vem no versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus. No 15, ai de vós, escribas e fariseus. Tudo hipócritas. Aí, fariseus hipócritas, fariseus hipócritas. No 4, ai de vós, condutores cegos. Conduzir um cego? Um cego guiando outro cego, ambos caem na cova. Olha bem. Insensatos cegos. Depois no 5 no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo. O quê? Está escrito aí, ai de vós, pois dais o dízimo, hortelã, do endo, do cominho. Não deve deixar de fazer isso. Mas vocês desprezam o mais importante da lei. Olha que coisa linda aqui de sabedoria de Deus. 2 coisas juntas, juízo e misericórdia. Oh, meu Deus. É fácil aplicar o juízo, mas não é fácil usar de misericórdia. Eles até aplicavam juízo e misericórdia. Rendo, pois que dais o dízimo, da hortelã, do endo, do cominho, desprezar o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ele diz, vocês não precisam deixar de contribuir, é deveres, olha, porém vocês devem fazer estas coisas sem omitir as demais. Ser dizimista é uma dívida entre crente e Deus. É uma paga. É um reconhecimento daquilo que Deus fez e eu estou devendo isso a Ele. Então é um dever fazer isso. Ser dizimista é dever. Agora não é só isso. Né? E depois sair se vangloriando, né? E não ter misericórdia dos outros, né? Aqui é que está, quando a gente for agir, lembre-se das Escrituras. Quantas vezes eu tenho que bater na cabeça? Devia até bater até no rosto, né? A gente bate no peito, né? Tem a hora que você erra, você, oh meu Deus, bate no peito, né? Por que eu fiz isso? E quando se trata do outro, é difícil a gente chegar lá para pedir perdão, né? A gente pede desculpas, né? Desculpa é fácil, né? Você me desculpa. Mas se você feriu, tem que pedir perdão. Não é desculpa, não. Ah, irmão, me perdoe. Isso é bonito. Difícil a gente pedir perdão para a mulher e a mulher pedir perdão para o marido. Isso não é fácil. É fácil falar. Há momentos que é difícil. Aí você vai orar. Vai lá, seu teimoso. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Eu estou falando, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, antes de você dar a oferta, vai consertar a sua vida primeiro com ele, depois você traz a sua oferta. Porque tem gente que pensa, não sei por que eu faço e não vejo o que as pessoas fazem. Dá uma olhada. Que Deus é fiel, Ele não mente. Por que eu faço e não recebo? Examina. Quem sabe tem alguém aí que você está fazendo, passou. Não é pai do senhor, né? Passou só. Ah, Jesus, me ajuda.
E eu que estou ensinando tem que olhar para dentro de mim, né? Ah, meu Senhor. Se para ocupar posição de mestre a pessoa for motivada pela inveja ou por um sentimento faccioso, nada valerá o seu ensino por ele ministrado. Que Tiago apresenta na passagem em estudo não diz respeito ao conteúdo ministrado pelo mestre, mas à postura, à soberba, à arrogância adotada por ele ao ministrá-lo. Irmão, essa graça de sabedoria que ele manda a gente buscar é para aprender com a gente mesmo. O que adianta? Olha, um parecer que eu vou te dar. Se você rege um coral, ou uma orquestra, ou um grupo musical, não faça isso sem orar. E não exija. Porque eu tenho visto pastores ficarem obrigados a dar oportunidade, porque se não der oportunidade para o fulano cantar, ou se o conjunto não cantar, vai ficar triste. Tem que acabar com isso. Tem culto que o pastor perde o rumo da direção do culto, porque tem que agradar fulano e ciclano. São experiências da vida que a gente passa por ela. Isso que eu estou dizendo agora, passei por isso. Eu já terminei culto na igreja quando eu era pastor, que antes das 9 horas, como um dia eu vi o pastor fazer isso aqui. Porque acabou. Não precisa inventar. Ah, mas aquele irmão veio para cantar um hino. Precisa, se Deus quisesse, ele tinha cantado. Você não está dirigindo na direção de Deus? Quando eu estou na direção de Deus, mas não tem nada com respeito humano. Essa sabedoria é Deus que dá. Como a gente tem alguns exemplos, o meu exemplo não vai servir para o irmão, eu tenho que ensinar a Bíblia. Mas uma vez, eu estava numa cidade do interior, que era Igarapava, eu era pastor lá, e estava passando por uma dificuldade muito grande, que eu já falei que estou com meus irmãos, que eu quis deixar até de ser ministro. E quando o Senhor se encontrou comigo, veio ao meu encontro e me levantou, ele me deu um texto bíblico para ir lá no Belém, na reunião de segunda-feira, eu estava 440 quilômetros retirado de lá. Era um domingo, a reunião era na segunda-feira, ele me deu o texto, Gênesis 32, vai lá e fala. Eu fui lá. Cheguei lá, passou a primeira hora da manhã, a segunda hora da manhã. Veio à tarde, passou a segunda hora da tarde, a primeira hora da tarde e a segunda hora da tarde. Eu não fui chamado. Eu disse, então não tive visão. Mas só que a pessoa que o dirigente chamou, nem no culto estava mais. Tinha ido embora depois do almoço, que era o pastor Benedito Brunelli, irmão do Defino Brunelli. E o irmão Cícero estava sentado embaixo, que o auxiliar dele que estava dirigindo as reuniões. Quando disseram, irmão, o irmão Benedito não está mais aqui, ele foi embora. Ele levantou lá e disse, a palavra está como um Dionísio. Viu o que é Deus? Viu o que era? Direção diferente, um chamando quem não estava no culto. O Espírito Santo não sabia que ele não estava lá? Então ele não chamou da direção do Espírito. Aí levanta o velho pastor da igreja. A palavra está como um Dionísio. Falei, a visão foi verdadeira, agora aguenta. Quando terminou, tinha 37 obreiros de joelho chorando, e eu junto com eles, chorando também. Aí eu pedi para o Monsenhor orar por todos, ele não quis, ele mandou eu orar. Você que arrumou, que ore. Então, aqui, olha, ministrar pelo mestre, a postura, não com soberba, arrogância, adotada por quem quer que seja. Esse dia eu passei por isso. Terminou o culto, mas tinham 2 cantores que tinham vindo de outra cidade e já tinham cantado um hino. Aí quando ele disse, mas vamos ouvir mais um hino, tinha um pastor do meu lado e falou, irmão Dionísio, o culto acabou. Falei, espera, você vai ver o que é que Deus faz. Ele procurou o hino que ele já tinha cantado, o primeiro hino que ele tinha cantado com a irmã lá. Ele já tinha cantado o hino. Então o irmão pediu para ele cantar o hino de novo, depois de que já tinha acabado. Ele não conseguiu achar o hino.
Sumiu o Pebeque. Rodou, mas ele não tinha cantado, o Pebeque estava lá. Não acharam. Ficou lá aquela agonia. Procurando. Aí ele desistiu. Falei, irmão, não vou cantar não. Mas o pastor insistiu, não. Então canta o hino da harpa. Ele foi cantar o hino da harpa, mas já tinha acabado. O que é isso? Falta de sabedoria na direção do culto. O pastor é velho, estava sentado. Eu falei, já estou chegando lá também. Está na hora de eu só levantar para orar e para fazer a bênção apostólica também. Já chegou. Aí a gente está cansado. Vai embora. As informações podem até ser corretas e ortodoxas, mas a postura adotada pelo mestre lançará por terra, ou não, o discurso por ele proferido. Não é verdade? Principalmente se eu estiver aqui, e o irmão estiver aí dizendo assim, ele está falando isso aí, mas ele não vive. Aí eu sou julgado. É bom que ela não fala para os outros, né? Mas quase sempre fala. O mestre por vocação compreende a sua posição de servo. Se a gente não reconhecer isso, não. Ele gosta de estar com as pessoas. Assim, naturalmente, ele ensinará o aluno com eficiência, mas principalmente com seu exemplo a respeito. Quer dizer, ele gosta de estar com as pessoas. É outra coisa, né? O irmão já viu uma coisa que a falta de sabedoria traz? Eu não sei como é que a pessoa não enxerga. O pregador é o último a chegar e o primeiro a fugir. Tinha gente que queria imitar o irmão Bernardo Johnson, até a capa que ele usava depois da pregação, ele arrumou uma capa também. O irmão Bernardo Johnson suava, né? Aí para sair, ele trazia uma proteção. Ele tinha uma certa enfermidade. Aí a pessoa queria imitar o Bernardo Johnson. Então, ele é o último que chega, ele não canta, ele fica com a boca fechada, ele não dá um glória a Deus. Agora, quando ele levanta para falar, o povo tem que dar glória a Deus, tem que cantar, tem que fazer tudo. Só que ele não estava fazendo nada disso no culto. Então, o índice estava mais murcho do que uma abóbora arrancada do pé e deixada no sol. Abóbora murcha. Isso é caso sério. É muito sério isso. Tenha cuidado para que a sabedoria não desapareça naquilo que o irmão faz. Eu sou preocupado com o tempo, sabe, irmão? Tem uma coisa que me machuca, eu fico preocupado um pouco com o tempo. Tá? Eu fico preocupado com o tempo. Eu estou no culto falando, preocupado com o tempo. Só se houver uma interferência divina, eu posso até passar. Mas muitas vezes eu paro antes do tempo que a pessoa me deu. Isso... Ai, Espírito Santo de Deus. Meu Senhor. Ele mandou, eu vou falar, irmãos. É difícil que eu vou falar para vocês, mas faz parte da sabedoria. Quando uma pessoa está dirigindo o culto, seja o irmão ou o pastor que aqui está, o pastor Roselino, o que eu tenho que dizer ao irmão é o seguinte: nunca faça nada além daquilo que quem está dirigindo a reunião mandou você fazer. O culto tem uma ordem. O culto não é simplesmente um encontro de pessoas num lugar. O culto é um lugar que a presença de Deus está. Nós não falamos que Jesus está aqui? Ele não prometeu estar conosco todos os dias? Quando você vem cultuar, Ele está com você todos os dias e está aqui com todos os dias. Então isso aqui é uma reunião que tem que ter uma direção do Espírito. O culto não é uma farra. Então faça o que o pastor mandar. Se o pastor mandar o irmão orar, o irmão não começa a conversar. Ele mandou você orar. Ele não mandou você dirigir-se à igreja, mandou você dirigir a Deus. Mandou você fazer uma leitura bíblica, faça a leitura bíblica. Ele não mandou você pregar e nem ensinar, mandou você ler a Bíblia com a igreja. Leia a Bíblia, fecha a Bíblia e senta.
Não inventa. Ah, mas irmão, o Espírito Santo tem ordem, irmãos. Manda o irmão dar uma saudação, levanta e saúda. Se você quiser, lê um texto bíblico e senta. Mandou cantar o hino? Canta um hino. Se você quiser cantar o segundo, vire-se para o pastor e pergunte se pode. Ah, mas isso não é radicalismo? Não é. Isso é respeito à direção espiritual de um culto. Um dia eu vi um homem passar uma vergonha numa reunião de obreiros. Ainda bem que foi a reunião de obreiros. Por falta de sabedoria. O que foi? O pastor mandou ele levantar e orar. Ele levantou, pegou o microfone. Ô, irmão, olha, faz 2 meses que eu não faço nenhuma oração aqui nessa igreja. Aí o pastor levantou e deu uma chamada nele. Talvez foi a última que o meu irmão fez também. Porque não precisava afrontar, dizer, não está me dando mais oportunidade, faz tanto tempo que nenhuma oração eu faço nessa igreja. Pergunta para Deus por quê, ué. Aí eu fui falar a palavra de Deus. Depois, como a reunião de obreiro, eu falei, irmãos, a gente sofre certas decepções porque a gente não faz aquilo que se manda, a gente inventa. Se você tivesse orado, pronto. Então, por que tinha que conversar mais? Falta de sabedoria. Então, procura fazer o que for mandado. Porque é um altar onde tem um ministrante. Eu não tenho direito de interferir na direção do culto. Porque isso aqui o que é? Você vai interromper o sacerdote? Deixa o sacerdote dar ordem. Está vendo? O que você mãe arranjou? É uma coisa que passa desprevenido. E na escola bíblica em Belo Horizonte, o pastor mandou um outro pastor dar uma saudação. Ele levou 20 minutos. Quem tinha que ensinar, eu que estava escalado, o pastor ficou em dificuldade. Eu falei, e agora, meu Deus? Eu falei, não é nada. Foi quantos minutos tem? Ele falou, 40. Eu falei, eu vou usar 30. Vou deixar 10 e 10 para o senhor, é o culto. Ele falou 20 minutos. Não, mandou dar uma saudação. Até isso eu não gosto nem de mandar. Saudação é para o senhor. Aí na outra noite ele ia pregar. Aí o pastor mandou eu dar uma saudação. E agora, Dionísio, eu levantei e disse, a paz do Senhor, irmãos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Sentei. Aí o pastor não aguentou, levantou e falou assim, irmãos, a escola bíblica começou agora. Não vai começar amanhã cedo, não. Está começando agora. Vocês aprenderam? Falou desse jeito. Mas esse é o meu costume, não tem nada com as coisas dos outros. Mas estou falando uma coisa que Deus me deu graça para fazer. Essa sabedoria vem de Deus. Não é nada de humano, porque nós temos uma mente e um coração. Você precisa saber 2 coisas. Quando ela é só daqui e não é daqui. E quando é daqui e não é daqui. E quando é daqui e daqui. Diz que de alguma coisa do coração boa é que fala a boca, né? Mas a boca sempre fala coisa boa. Então não era do coração. Aqui. Essa semana eu estava assistindo o dia que a Marina foi falar lá na Globo à noite e o Boni quis pegar a Marina. Marina que ela chama, né? Ela deu uma nele. Falou para ela, o senhor não conhece, mas profeta não tem honra na sua própria pátria. Falei, que sabedoria. Por que o senhor não ganhou eleição lá no Acre?
Porque profeta não tem honra na sua própria pátria. Eu sou uma candidata pobre. E lá os ricos davam oportunidade para o rico, para o filho do rico, para o irmão do rico. E eu era pobre. Profeta não tem honra na sua própria pátria. Respondeu com um texto bíblico, ele nem está sabendo o que ele estava falando. Vocês viram aquilo? Eu quase bati palma, viu? A sabedoria, irmão, que Deus dá. Ela falou 20 minutos numa reunião de obreiros em São Paulo. Adiantou. Naquele tempo ainda ela não era candidata, não. Ela estava junto com o candidato, estava lá na igreja. Ele levantou e falou assim, olha, de Bíblia, a minha colega já falou, eu não tenho conhecimento, vou falar de política. A sabedoria divina, irmão, é dada. É dada. Não é? Agora, se você quiser buscar, é melhor, né? Quanto? Yeah. Hein? Sem miséria, né? Uma boa palavra. A postura adotada é conhecida, né? O mestre, por vocação, compreende a sua posição de servo, ele gosta de estar com as pessoas, assim, naturalmente, ele ensinará o aluno com eficiência, mas principalmente com seu exemplo e respeito. É aí que está o 23 lá de Mateus, né? Deixa eu também dizer outra coisa. Quando a gente termina uma pregação, a gente gastou muito, sabe, irmão? Fisicamente, tá? Às vezes, naquele momento, as pessoas, um parecer que eu dou a vocês. Quando um pregador terminar a mensagem, você não vem em cima dele para fazer uma pergunta naquela hora, porque ele pode responder errado. Dê um tempo para ele respirar, tá? Que ele colocou tudo na pregação, mente, coração, né? Corpo. Está desgastado. Aí você vem fazer uma pergunta, às vezes você se embaralha, que você não sabe responder. Deixa passar um momento, depois, se você quiser, procure. Às vezes ele não vai te responder nada. E tenha cuidado com os elogios. O maior perigo, se um pregador não tiver sabedoria de Deus, ele perde tudo na hora que termina o culto. Porque ele fica recebendo elogio. Eu tenho uma coisa, eu não estou impedindo da irmã, falou, irmão, que maravilha, que coisa assim. Eu fico quieto. Mas me abrigo no Senhor Jesus. Porque um elogio pode me tirar a graça no outro dia que eu voltar e eu ficar sem saber o que dizer, vinha enrolando, porque eu aceitei. Um dia eu não teria coragem de falar aquilo, mas eu ouvi dizer que uma vez um pastor falou. Ele estava saindo para o culto, e aí, do culto ele ia saindo, aí quando ele chegou lá na porta, o irmão veio, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para o senhor, viu? Mensagem qual é essa? Eu nunca ouvi. Ele falou, irmão, o diabo já me falou isso. Pensei nessa agora. Eu pensei nesse exemplo aqui agora. O diabo já me falou. Eu digo a ele que eu não tenho que respeitar, só tem uma coisa, eu não posso afrontar Satanás. Eu não posso afrontar. Porque nós temos que entender uma coisa, irmão. Uma coisa é Satanás, outra é demônio. O anjo não respondeu uma palavra com grosseria com ele. Ele só disse, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque era Miguel, um arcanjo. Ele tinha uma posição que ele tinha ocupado. Vai chegar o dia que ele já perdeu, ele não recebe glória de volta. Mas ele não diz. Quando você está lutando, se está no corpo de uma pessoa, não é Satanás. Se está no corpo de uma pessoa, é demônio. Satanás só entrou uma vez no Judas. Ele tem corpo, ele não entra no corpo. Ele manda trabalhar, ele age e faz um bando de bagunça. A bagunça toda é aprontada com os demônios dele, sobre a ordem dele. Ele que manda, ele é o responsável. Mas demônio é que entra no corpo, Satanás não entra. Não sei por que disse isso, mas... Sabedoria do alto e sabedoria diabólica.
O ponto número 3. A fonte da verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Leia esse Salmo, irmão, 51:6, que eu não estou me lembrado aqui do que ele diz. É o Salmo 51:6 e 111, versículo 10. Vamos ler esse texto? Deixa eu ver se está correto, né? Porque pode ser que a gente erra também no colocar o texto, né? É 51:6, não é? Não é? Não é? É. Essa verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Eis que ambas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Como é que é? Viu que a gente passa lendo, aí falou, opa, dá uma olhada aí. Eu já estava passando direto. Mas eu quero que você encontre aí, os irmãos que estão com a Bíblia aberta. Encontre aí o segredo. Vamos. Versículo 6. A verdade, se comprar a verdade no íntimo, né? E onde é que faz conhecer a sabedoria? No oculto. Bíblia é Bíblia, né? Tem por onde correr. Maravilha. Eu enxerguei agora isso aqui. Estava na minha cabeça, não. Eis que amas a verdade do íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E aí eu digo, entra no seu quarto e se esconda. Se esconda no seu quarto. Lá, a sabedoria vem com mais facilidade. Que texto lindo, não é? Oi, irmão Eliezer Lira, parabéns para você, meu companheiro, que é o escritor dessa lição. É um amigo que eu tenho, entre outros. E 111:10? Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, olha bem, a sabedoria está ligada a temor e a obediência. Não adianta, é temor e obediência. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Aí tem ponto e vírgula, né? Já é que entra o outro texto, o seu louvor permanece para sempre. São textos lindos que nós temos aqui em relação a isso aí, viu? Muito bonito. Provérbio 9:10, aí fala da sabedoria lá de Salomão, né? Não é? Aquele versículo famoso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo prudência. Está vendo? Sabedoria e ciência. Ele, quando estava falando dessa ciência aqui, ele estava num outro tempo distante, né? O tempo de Tiago está longe do Salomão. A carta de Tiago diz, né, que nenhuma data, irmãos, que vem falando de Bíblia, data, é exata, tá? Ninguém tem exatidão de datas. Eles dizem, bom, entre 50 e 60. No período de 50 a 60 foi quando Tiago escreveu. Mas então, se é entre 50 e 60, porque não sabe que dia que é. Eu posso ler. Correção. É o fundamento, mas é o que sustenta a construção. É o alicerce. Não é verdade? Mediante nossa reverência e confiança depositada no Altíssimo, o próprio Deus concede-nos sabedoria para vivermos. Confiança depositada. Tem que acreditar nele. Mas não podemos nos esquecer da falsa sabedoria. Essa falsa é terrena. Está vendo? Essa falsa é terrena. É da terra. Não é do céu. É humana.
é animal, é humana. E diabólica, com influência do diabo. Ela pode passar por essas três áreas. Você pode encontrar uma sabedoria que não é diabólica. Vamos supor, quando você está enfermo e você procura um médico, o médico tem uma sabedoria de cuidar do seu corpo, ele te dá um remédio, você sabe, isso não tem nada a ver com o diabo. E nem com inverdade. Ele, de fato, é competente naquela área. Tem alguns que são safadinhos, mas a maioria não. A gente passa por experiências, né? Tem médicos e médicos, né? Médico e médico. Então, quando a gente recebe alguma coisa que vem da sabedoria, por exemplo, um professor te ensina, como aquele outro dia nós estávamos vendo uma aula de inglês, o que tem de mal nisso? É uma sabedoria que está sendo transferida. Agora, a pessoa que está ensinando é que não pode ficar com um espírito de grandeza, achando que todo mundo são analfabetos, que só ele que sabe. Aí é que entra a humana. E diabólica, quando é erro doutrinário. Quando há erro doutrinário, é diabólica. Satanás se transforma em quê? Anjo de luz, não é de trevas, não. Você não vê demônio se transformando em anjo de luz, não. Ele se transforma em anjo de luz. É animal diabólico, um é humano, outro é natural, e outro é do diabo. O erro doutrinário é o erro que pode levar uma pessoa a se perder depois de ter conhecido a verdade. Os outros pecados são perdoados. Mas quem erra na doutrina, dificilmente volta. Pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Por exemplo, nós sabemos que daqui e dali sempre acontece um erro doutrinário, uma novidade que aparece. Como é que fica isso, por exemplo, numa reunião de obreiros, um ajuntamento solene, vamos assim dizer, na casa do Senhor, em que alguém aparece com a novidade dessa? Como é que fica a situação de quem está na liderança do trabalho, os que estão na liderança do trabalho? Como é que vai ser resolvido isso? Deixa para depois, deixa passar o erro que foi falado perante a igreja toda, ou a coisa, com todo o amor e com toda a educação, conserta a coisa na hora? Como é que fica isso na maneira do senhor ver? Há duas coisas que podem ser feitas. Tem algum obreiro que não suporta, e levanta e desce o cacete na hora. Aí eu acho que ele devia ter um pouquinho mais de sabedoria, porque ele pode machucar uma pessoa que estava aceitando a palavra lá. Então é melhor o que ele faz? Ele, se estiver demorando muito, ele pode mandar o boletim, o senhor tem 10 minutos. Tá? Manda um palavrinho lá, tem mais 10 minutos. Quando tiver a igreja reunida outra vez, e aquela pessoa não estiver, o senhor pega um texto bíblico que prove biblicamente que de fato ele errou. Tá? E baseado no texto, você salva o rebanho. Aí é o seguinte, um dia ele vai chegar num lugar que alguém vai puxar. Ele vai indo, que ele começa a ser rejeitado para falar. Pessoal, esse rapaz ele tem umas manias. Agora tem uma coisa, existem erros que não envolvem na salvação ou fazer com que o irmão perca a salvação. São erros comuns. Agora, quando o erro é doutrinário, é que é sério. Às vezes tem gente que fala algumas coisinhas, né? Falou. A gente fala, eu também já voltei para dizer, irmão, desculpe, aquilo que eu falei estava errado. Ainda bem que vocês não foram embora. Um dia o João de Oliveira fez isso. João de Oliveira era um professor. Ele terminou o ensino. Foi quando ele chegou na porta, que ele gostava de sair quando podia, né? Logo rápido. O Espírito Santo falou assim,
eu não mandei você falar aquilo, que você falou aquilo da sua boca. Ele correu de volta. Irmãos, volta aqui, por favor. O irmão, me desculpe que eu falei uma coisa aqui que não era de Deus. Eu errei. Voltou e pediu desculpa aos irmãos. Mas ele ouviu a voz do Espírito. E João de Oliveira fazia isso. Era um mestre. Todos nós erramos. Então, há erro doutrinário que pode trazer prejuízo para a salvação. E a pessoa desencaminhar doutrinariamente, tá? Eu tenho texto para mostrar isso, mas vamos tocar aqui, sabe? Porque tem um texto. O texto está lá, do moço que teve que ser expulso da sinagoga porque aceitou Jesus. Foi expulso da sinagoga. E ele não podia voltar mais para a sinagoga. Para ele voltar para a sinagoga, ele tinha que confessar, dizendo que ele errou, que Jesus de fato era um impostor e que ele tinha sido iludido por ele, então estou querendo voltar para a sinagoga. Se ele não fizesse isso, nunca mais ele era recebido na sinagoga. Ele estava excomungado, é a palavra. Foram lá insultar ele. Ele diz, olha, eu já falei, vocês estão querendo ser discípulos dele? Discípulo dele, sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Ele escapou. Mas se a pessoa erra em relação à doutrina da salvação, aí Hebreus diz que não tem jeito. Hebreus 10:6 diz que não tem jeito. Não tem mais arrependimento para isso. Vamos para frente aqui? Onde é que nós estávamos aqui? No ponto 3? Não podemos esquecer da falsa sabedoria. Essa afirma do Tiago é terrena, animal e diabólica. Pois não edifica, mas destrói. Não une, mas divide. Não é humilde, mas soberba. Está vendo o que essa encrenca traz? Isso traz divisões, irmãos. Tem que ter um que comece a falar com os outros. Apontar só o erro. Você está vendo como está vendo? Tem uma coisa hoje que eu veio aqui e vou falar. Tenham cuidado para não ficarem muito preocupados com a administração financeira da igreja. Amado irmão, não deixe de contribuir com o seu dízimo, a sua oferta, porque você sabe que alguém não está administrando direito. Não faça isso. Deixa isso com Deus. Continue com a sua contribuição. O galardão seu é seguro. Não há quem diga, ainda que seja um copo de água fria. Aí eu te disse, eu fui para o irmão, eu te dei um copo de água fria. Eu falei, não, você não vai receber galardão, você deu gelada. O que está escrito que é fria? Não vai ser, não está escrito assim? Ainda um copo de água, ainda que seja, não é estar falando a água ali, é atitude. Ainda que você faça uma coisa pequenina, bem pequena, em favor de alguém, você não perde o galardão por isso. E para Deus também. Agora, o que está fazendo? Cada um vai dar conta do que está fazendo. Ontem eu estava conversando com a minha família. Minha esposa está fazendo hoje 74 anos, mas nós fizemos uma festinha para ela ontem. E meus filhos ficam conversando comigo ali, eles têm a ideia dele, presente de Deus. Eu falo, irmãos, meus filhos, nós temos que ter cuidado para a gente não se ficar magoado com a pessoa e depois começar a difamá-la. Porque vem a mágoa e depois vem a difamação. Aí sabe de uma coisa, não faça isso. Trate bem, ore pela pessoa e entregue na mão de Deus. Tá? Eu disse assim, às vezes, para meus filhos, falo, sabe por que as coisas demoram para acontecer? Porque a gente põe na mão de Deus, depois vai lá e tira. De cada coisa que a gente fala. As informações, estão no 3 lá, né? É na arena da prática que a nossa conduta pessoal demonstrará o tipo de sabedoria que obtemos, se do alto, se terrena. Aí você viu que ele foi sábio aqui? Ele colocou um ponto para dizer, Deus nos guarde da falsa e diabólica sabedoria.
sabedoria do alto divina é evidenciada por nossas ações. Onde desse ponto aqui, 3.2, onde prevalece a inveja e sentimento faccioso, prevalece também o mal. A maldade do coração humano, eu já disse isso. Quem quiser ser realmente o maior, deve tornar-se o menor de todos. Foi uma palavra que Jesus disse, né? Eu até acho, né? Ele não está dizendo assim que você coloca no coração o sentimento de querer ser maior. Ele tá fazendo uma aplicação aqui, né? Se alguém está tentado em pensar isso, sai de lá e vem para cá. Sai da altura e vem para o chão. Ele deu esse exemplo, não foi? Vocês se lembram onde é que Jesus praticou esse exemplo vivo, assim, na frente de todo mundo? Hein? Lavando os pés dos discípulos. Ele não só falou, ele mostrou que ele era servo. Chegava a pessoa na casa do outro naquele tempo, aí no Nordeste ainda tem algum lugar que faz isso. Ele lava os pés da pessoa que chega em casa. Teve um irmão que foi lavar o pé dele, ele perguntou assim para irmão, será que não faz mal lavar o pé com a barriga vazia? Ele estava com fome. Né? Aí depois ele exagerou, que a irmã falou assim, bom, olha, a única mistura que nós temos aqui agora, sobrou arroz e tem o ovo. O irmão gosta de ovo? Gosto. Que jeito que o irmão gosta de ovo? Mole ou mais duro? Ele falou, pode ser 3 mais mole e 3 mais duro. Estava com fome mesmo, esse caboclo. É o que ensina o Senhor Jesus no Evangelho, que tem que se apresentar como servo. Apesar de vaidade e a ambição ser sentimentos que despertam desejos latentes no ser humano, não é verdade? A vaidade não é só estar aí traje, não. A ambição também. Pronto? Terminou? Pode deixar para amanhã. É. Pode deixar para amanhã. Olha, a gente sofre isso, não é? Vaidade, ambição, a gente sofre muito isso. São sentimentos que despertam desejos latentes no ser humano. Tá? O provérbio diz lá em 17:20. Os discípulos de Cristo não podem permitir que tais desejos o dominem. É bom a gente pensar bem nessas coisas quando diz, não é para não se deixar dominar. Por quê? Porque você não vai ficar livre deles. Quantos desejos vêm na minha cabeça? E na sua? Em que área da vida? Tem uma delas na área da vida, num certo setor, que é o motivo de queda fatal. É fácil, irmão, eu chegar no irmão e dizer, irmão, o irmão não pode fazer isso, porque eu não faço aquilo, eu sou livre daquilo, é muito fácil para mim. Mas olha para dentro e diz, e você pode fazer isso? Não é? Porque a gente, quando vê a pessoa fazer uma coisa errada, irmão, você não pode fazer isso. E se ele falar, e aquele seu lá, você pode fazer? Então nós temos que ter misericórdia, irmão, e usar de sabedoria e de compaixão com a falta, ainda que seja mínimo ou máximo, do meu irmão, porque eu não sou perfeito. Jesus pode e não faz. Oh, maravilha que esse Jesus, né? Ele pode, porque não tem erro. E não faz. Ele perdoa. E não lança na sua cara e nem na minha, no rosto. Ele não falou isso com Pedro, né? Você esqueceu, Pedro, que você era um pescador, estava lá, lambuzado, te arranquei de lá, te chamei, depois eu ia no ministério, agora você vem dizer que não me conhece? Jesus não fala isso. Jesus só perdoa.
A gente sofre uma consequênciazinha, né? Um dia eu acho que eu descobri por que Pedro escreveu lá no capítulo 5, acho que o versículo 7 da primeira carta dele. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele dizia assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse era o exemplo dele. Ele colocou toda a ansiedade. O que ele fez? Aí ele disse, olha, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que ele tinha experiência própria quando Jesus perdoou ele e não lançou em rosto, e mandou ele dirigir, e chamou para fazer aquilo, vai cuidar das minhas ovelhas. Oh, maravilha, né? Pensou, estava tudo perdido. A sabedoria nos dá graça para viver. Pronto, faltam 5 minutos, agora eu deixo para o senhor. Não. Ai, vocês não estão cansados? Não. Só eu, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Obra perversa, não vou falar de obra perversa, não. Aqui tem uma obra perversa, isso aí que foi o João, até não foi o Tiago que falou. Não, o Tiago falou a maldade contra o irmão, mentira, contra o próximo, mexerico, falatório. Eu já toquei nesse assunto. Isso é tudo falta de sabedoria, né? E lá no final, virando a página da lição, não sei, a minha lição não é assim igual à sua. Vamos ver que esse ponto 3 que foi obras perversas, depois vai lá no sinopse e vem as qualidades da verdadeira sabedoria. As qualidades da verdadeira sabedoria. Encontrou aí? Essa primeira qualidade da sabedoria que vem do alto, ressaltada pelo líder de Jerusalém, é a pureza. O termo é um adjetivo de áganos, que se refere àquilo que é sagrado, casto e sem mancha. A sabedoria que vem do alto é pura. Não no sentido humano da palavra, mas algo que vem exclusivamente de Deus para nós. Mais 7 características. Após assegurar a primeira característica da sabedoria que procede de Deus, é aquela qualificação que estava ali, ó, pureza, paciência, olha bem, outras 7, paciência, moderação, conciliação, misericórdia, bons frutos, imparcialidade e verdade. Note que, de alguma forma, todas têm relação com o autodomínio ou com o domínio próprio. É que está em Gálatas, lá no fruto do Espírito. O Evangelho diverte-nos a ser mais humanos e parecidos com Jesus. Ou seja, não autoritários, inflexíveis, coléricos e sem misericórdia, parciais com as pessoas. Aqui está um perigo. É a mesma coisa, mas trata um de uma maneira e o outro de outra maneira. Por quê? E muito menos mentirosos. Isso porque tais más qualidades são provenientes da sabedoria demoníaca. Agora mudou aqui. Animal e terreno e diabólico. O Senhor nos chamou para o bem. Efésios 2:10. Procuremos fazer o bem com amor e a verdade. Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê graça para conseguirmos fazer. Não desanime quando você não fizer. E eu também. Porque a gente vai vivendo a vida cristã, chega no momento, não faz. Esses dias eu quase tomo uma atitude agressiva. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu só troquei de médico. Mas no momento eu me senti desrespeitado, porque o médico falou comigo que o meu plano de saúde não cobria aquele exame que eu tinha que fazer. E o exame era muito sério relacionado à minha vista. A do glaucoma, ele disse que tinha uma mancha amarela lá no fundo, que tinha que ser tratada, mas precisava fazer um exame que o meu plano não pagava. Eu, na hora, falei, quanto custa isso?
Ele falou um preço, foi alto. Eu não pude pagar de uma vez, ele falou, faço em duas. Então tá bom, fez em duas. Eu não me lembrei de nada naquela hora. Estava preocupado, ele mostrou o exame, eu não entendo. Olha aqui, está vendo isso aqui? Ó? Se você cuidar de 6 em 6 meses, você tem que voltar aqui. Eu liguei para o plano de saúde depois que eu estava em casa, ele falou, não, senhor, isso aí é coberto. O senhor pagou? Paguei. Ele disse que vocês não cobrem? Cobrimos sim, senhor. Ele não foi honesto com o senhor. O senhor pega um recibo dele e traz aqui, vamos estudar o caso para ver se a gente pode restituir a importância que o senhor pagou. Ele não quis dar o recibo. E não deu. Eu simplesmente troquei do médico. Eu podia fazer uma coisa, botar na internet, troquei do médico. Quando eu cheguei no outro médico, não tinha nada daquilo que ele falou. Pegou e falou assim, eu vou mandar o senhor fazer. Outro. Não vai pagar? Eu fiz o outro. Ele falou, olha aqui, ó, seus olhos não tem nada. Esse negócio aqui não é aqui que vê, é aqui na direita, está tudo verdinho. Esse amarelo não tem nada que ver. Dá para ficar bravo, não dá? Aí eu falei, comecei a querer recibo. Aí um dia, moça, eu liguei a última vez para lá. Aí eu falei, estou ligando para você para te dizer que eu sou um ministro do Evangelho e eu não quero mais o recibo, tá? Não, senhor, não, muito obrigado, está dispensado o recibo. Claro, não volto mais lá e se eu falar para vocês quem é, vocês também não pisem lá.